Olá pessoal, neste vídeo iremos fazer a implementação de alguns tipos de PWM que são aplicados para conversores, principalmente os conversores trifásicos, né? Ao longo dos vídeos que já foram feitos, naturalmente nós já fizemos a implementação da modulação SPWM, que é uma modulação senoidal, né, onde nós temos 3 senoides, que serão as modulantes, que serão comparadas com o sinal da portadora triangular, e aí gera o nosso expulso de PWM. Nessas outras derivações aqui do PWM, nós vamos fazer a alteração desse sinal modulante. Ele já não vai ser apenas um sinal senoidal, né? Nós vamos provocar algumas distorções controladas nesses sinais e de tal forma que a gente ainda vai conseguir ter uma síntese trifásica no conversor. Então, para isso, né, eu vou estar utilizando esse livro aqui, que eu recomendo quem está estudando, quem está pesquisando na área aí de PWM, os conversores, a dar uma estudada nesse livro do Lippo, do Holmes e do Lippo, porque ele tem ele, digamos assim, ele é uma literatura importante na área, porque ele aborda diversas técnicas de PWM, né, desde o ponto de vista de números de comutação, distorções harmônicas, vantagem e desvantagem, né? Então, aqui é uma leitura obrigatória estudar esse livro. Nós já vamos direto na parte aqui de aplicação, né? Como que a gente vai implementar isso no DSP? Fazemos primeiro a simulação e depois a gente discute, né? Não vamos discutir vantagens e desvantagens, né? Lembrando que nosso objetivo é implementar, né, as técnicas no DSP para a gente utilizar em eletrônica de potência, né? E aí fica a cargo depois, quem quiser, né, expandir a discussão, dá uma olhada. Então eu vou o SPWM, né, nem vou falar porque naturalmente a gente já fez. Então vamos pular já para o SVPWM. Como que ele é? Então, se a gente dá uma olhada aqui no livro do Holmes do Lippo, né, lá no capítulo 6, onde ele já começa a abordar do SPWM, qual que é o princípio do SPWM, né, que é a modulação vetorial? Aqui nós temos uma representação simplificada das chaves do nosso conversor. Lembrando que, né, o conversor é esse aqui e ele está representando o estado que cada IGBT pode assumir, estando ligado ou desligado. Com relação à parte inferior, eu acho que a gente não precisa perder tempo dando uma olhada sobre ele, né? Uma vez que o acionamento da chave inferior ela é o contrário, ela é complementar à chave superior, então a gente não precisa, né, focar aqui na parte inferior. Vamos focar na parte superior, né, onde ele usa essa nomenclatura, né, S1, S3, S5, S4, 6 e 2, né? Aí você tem que dar uma olhada no livro, por que ele adotou essa nomenclatura. É mais por uma questão de que fica fácil na hora de explicar algumas técnicas, usar as sequências de acionamento, né? Mas aqui eu vou adotar fase A, fase B e fase C, só essas três. Então, nós assumimos essas condições. Quando a gente tem essas condições, nós podemos ter na carga a tensão aqui máxima. Ele colocou 4/3, mas na verdade são 2/3. Por que ele colocou 4? É porque o VDC dele, ele adota que o VDC é metade da tensão do barramento. Seria isso aqui. Porque no livro do Lippo, ele adota que o VDC é metade da tensão no barramento CC que a gente já está utilizando, né? Então, se você for usar a nomenclatura, seguir o livro, vai ser 4, porque para representar aqui os dois VDCs. Mas, ou 2/3 de VBus, aí fica a seu critério, né? Mas só essa explicação. De onde que vem esses 4/3? Vamos dar uma olhada aqui na base. Então, se a gente pegar aqui o conversor e olhar as condições que a gente pode ter essa chave ligada ou desligada e considerar que nós temos uma carga trifásica
na configuração estrela. Então, a tensão de fase, né, antes de chegar nela, quais são as configurações que podemos ter para o circuito, né? Vai depender de como as chaves estão ligadas. Mas nós podemos ter essa configuração, né, que seria S1 ligado, S3 e S5 desligado, né, porque automaticamente essas duas inferiores estarão ligadas. Então, eu teria essa configuração. A outra é eu ter duas chaves em cima ligada e apenas uma embaixo ligada. Então, eu teria essa configuração. Então, se a gente tentar achar aqui, pela lei de Kirchhoff, tentar achar a tensão de fase para essa carga aqui, essa impedância Z, como que ficaria, né? Só porque a lei de Kirchhoff das tensões. Então, se você fazer uma conta simplesinha aqui, para essa situação nós teríamos o quê? 2/3 da tensão do barramento, né? Essa impedância em série com essas duas, com essas duas que estão aqui em paralelo, né? Então, daí que vem essa tensão de fase que podemos ter 2/3. E aí também faz o mesmo cálculo análogo aqui. Então, daí que vem então, a tensão máxima que podemos ter na fase tensão de fase na nossa carga. Independente das condições de comutação aqui, nós sempre teremos no máximo essa tensão. Então, uma vez que nós já entendemos que a tensão máxima, aqui ele usou 4/3, lembrando que é 2/3, por causa da nomenclatura que ele adotou. Então, vamos analisar quais são as condições possíveis para essas combinações de chaves, né? Primeira combinação, todas as três superiores abertas, naturalmente as de baixo vão estar fechadas. Para essa condição, eu vou ter tensão nula na carga, porque eu não vou ter um caminho de corrente para tensão positiva. Então, a carga vai estar só ligada no polo negativo. Para a condição 1, essa aqui nós vamos chamar de vetor 0. Para o vetor 1, a chave 1 está ligada, 3 e 5 desligadas. Aí eu vou ter, no máximo, também 2/3. A outra condição, as duas chaves de cima ligadas e a terceira desligada. A outra condição, só essa ligada, essas duas ligadas, essa ligada, essas duas. Então, se você fizer uma combinação aqui, né, nós temos 3 chaves e elas podem assumir estados 0 ou 1, né? Então, ela pode estar ligada ou desligada. Então, vai ser 2 condições vezes 2 vezes 2. Então, teremos no total 8 condições possíveis. Só que a condição 0 e a condição 7 são condições onde nós teremos o V nulo, igual a 0, que nós não temos síntese de tensão. Então, para sintetizar a tensão, teremos o vetor 1, 2, 3, 4, 5, ao 6. Então, são essas condições. E com ela, nós conseguimos sintetizar toda a tensão do conversor trifásico. Então, o princípio da modulação do space vector é a gente descobrir qual a tensão que a gente quer sintetizar na carga e, com isso, a gente descobrir qual a condição desses vetores que nós vamos ter que aplicar na carga. Então, aqui, ele fez essa representação dos espaços possíveis, né? Onde a gente tem um vetor 1. Lembrando que a condição 1 é essa. A condição 2, 3, 4 e 5. E o que ele fez? Aqui é o diagrama onde nós temos toda a tensão que nós podemos sintetizar no conversor. Agora vem um detalhe. Só que a nossa tensão que nós vamos sintetizar, ela é trifásica. Como que nós colocamos ela dentro desses vetores? E aí nós temos que fazer, então, uma transformada de Clark e depois achar o fasor resultante e jogar ele aqui dentro. Então, como que nós vamos fazer isso? Bom, pessoal, então, como nós vamos jogar nossas tensões trifásicas dentro aqui desse hexágono das 6 posições do space vector? Então, nós temos 3 tensões ABC e nós vamos aplica-se uma transformada de Clark, né, onde nós passamos de 3 fasores, 3 tensões senoidais, onde a gente tem A, B e C, para 2 tensões alternadas, que a gente vai chamar de alfa
e beta, né? Só que tem um detalhe, essa transformação de alfa e beta, o alfa ele vai estar sempre defasado em 90 graus do V beta. Então nós temos esses três fasores girando, e quando eu aplico, né, estão desenhados aqui estático, mas você imagina que esses fasores estão girando, todos eles. Então os três fasores estão passando aqui dentro dos setores. E aí, se a gente fizer a transformada Clark, nós vamos ter apenas dois fasores girando, passando dentro dos setores. Agora, que interessante. Se eu tenho dois fasores ortogonais, o que eu posso fazer? Eu posso ter a representação de apenas um vetor. Se eu tenho dois fasores ortogonais, eu posso achar aqui o vetor resultante entre eles. Ou seja, eu vou de alfa e beta para um vetor resultante, que ele vai ser o quê? A soma vetorial de alfa e beta. Com isso, eu passo de 3 vetores para 2 vetores e agora eu caio em um vetor só. E qual que é a vantagem disso? O meu sistema, que era trifásico, agora eu vou ter o quê? Apenas um vetor que vai estar girando dentro desses setores. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber qual que é a primeira coisa, qual que é a velocidade desse vetor que ele gira? A velocidade dele é a frequência da rede, né, 50 ou 60 Hz, em radianos, né, vezes 2π, que aí no caso nosso aqui, de 60 Hz, nós vamos ter 377 radianos por segundo. Então esse vetor ele vai girar aqui dentro nessa velocidade angular. O tamanho do vetor, o tamanho dele, ele vai nos dizer respeito qual que é a amplitude das tensões ABC. Então, esse tamanho aqui é a magnitude das tensões e a velocidade com que ele gira é a frequência. Então, basta eu determinar, né, em qual setor que ele vai estar para fazer a síntese da tensão. Por exemplo, se ele tiver entre 0 graus e 60 graus, né, ou entre 0 e π sobre 3, eu vou utilizar o vetor, né, o setor 1. Para eu sintetizar esse vetor aqui, eu tenho que utilizar apenas esses dois vetores, que é o SV1 e SV2. E olha que interessante. Como que eu faço para sintetizar esse vetor aqui? Digamos aqui, uma posição, esse vetor, utilizando apenas SV1 e SV2. Um determinado tempo, eu vou aplicar a combinação SV1, que vai me dar esse vetor, num determinado tempo. Em um outro determinado momento, eu vou utilizar a combinação S2. Então, eu vou ficar usando S1, SV1 e SV2. De tal forma que, quando eu fizer a soma desses dois vetores, eu vou ter o vetor resultante, que é o que eu estou querendo. Então, eu sempre vou determinar em qual região do setor que ele vai estar, e eu vou ficar aplicando a combinação SV1 e SV2, que vai me dar o vetor resultante. Passou para esse setor, aí eu vou usar SV2 e SV3. Então, primeira coisa, a gente tem que descobrir em qual setor que está, e uma vez determinado o setor que está, nós vamos aplicar essas combinações aqui dos vetores adjacentes. Que no caso aqui, se ele tiver entre 0 e 60 graus, seria o quê? Nós vamos aplicar essa combinação e essa combinação. E por aí vai indo nos outros momentos. Agora que vem a parte assim um pouco talvez mais complicada. Nós já sabemos que temos que aplicar então essa combinação de chaves e essa combinação. Eu tenho que ficar alternando entre essas duas para ter aquele vetor resultante. Então, qual que é o tempo que eu vou ficar nessa condição e qual que é o tempo que eu vou ficar nessa? E aqui, se a gente olhar no livro do Lippo, né, tem toda a dedução matemática, mas eu já vou lá na parte da tabela. Olha aqui, então ele já tem a combinação dos tempos
que eu tenho que ficar em cada vetor adjacente do hexágono. Olha que interessante. Então, no DSP, nós vamos implementar essa técnica. Só que aqui, ele te dá o tempo que tem que ficar ligado. Ao invés de nós usarmos o tempo, nós vamos calcular qual que é o Duty Cycle que tem que ficar entre esses dois vetores. Então, para isso, lembrando aqui que o ΔT que ele usa é 1 sobre a frequência de comutação. Então, se eu sumir aqui com esse ΔT, isso aqui, em vez de ser T, passa a ser o Duty Cycle. Agora, essa outra parte aqui, ó, eu não vou preocupar muito com ela, porque isso aqui é constante, né? VO é a magnitude da tensão que eu quero de sair, vezes a tensão do barramento, essas constantes. Então, essa parte aqui, eu não vou me preocupar com ela agora, porque isso é constante. Eu vou ficar só preocupado com essa daqui. Então, vamos lá fazer a implementação no nosso código. Como que a gente vai fazer primeiro? Então, a implementação não é muito complexa. Como que eu fiz? Primeiro, eu vou ter o θ. O θ, né, ele vai variar de 0 a 2π. Só que ele vai variar de 0 a 2π, né? O θ ele vai percorrer 377 radianos, né? Então, como que eu calculo o incremento do θ? Eu tenho que fazer o θ variar de... Eu tenho que fazer o θ variar de 0 a 2π na frequência da rede vezes 2π. Então, essa que é a velocidade com que eu tenho que variar o meu θ. Então, eu faço o incremento. Como que eu divido aqui o incremento do θ? Eu tenho que varrer 2π. E qual que vai ser o somatório? Ele é a gente chama de contador em anel. Então, de onde que vem esse 400? Ele vai ser a frequência de amostragem dividido pela frequência da tensão que você quer sintetizar. No nosso caso, a gente está sempre adotando que a frequência de amostragem ela é 2 vezes a frequência de PWM. Então, se eu estiver utilizando 12 kHz, então eu tenho uma frequência de amostragem de 24 kHz. 24 kHz dividido pela frequência da rede, 60, eu vou ter 400 pontos. Ou seja, em 24 kHz, eu tenho 400 pontos do meu círculo em radiano. E aqui é só um limitador, né? Se ele passar de 2π, né, para ele não... Porque a contagem tem que ir de 0 a 2π. Então, aqui é sempre para fazer ele de novo, crescer em rampa. E a mesma coisa se ele estiver no sentido descendente, né? Ascendente e descendente. Então, aqui que vem a implementação daquela tabela. Então, vou pegar a primeira região. Quem que é a primeira região? É quando o θ ele estiver entre 0 e π sobre 3. Toda vez que eu colocar um número depois do π, quer dizer que é dividido. Então, aqui é π sobre 3, que é de 0 a 60 graus. Então, vamos lá ver primeiro na tabela como que ela é. Para essa condição, olha, eu esqueci isso aqui. Eu vou preocupar só com essa parte aqui e isso aqui, que é constante, eu vou chamar de m. Então, deixa eu tirar. Eu vou chamar isso aqui todo mundo, isso aqui. E isso aqui vai ser meu m. Então, eu vou preocupar só com isso. Para o caso do SV1, eu vou ter que ficar cos de θ mais π sobre 6. Quem que é SV1? Então, vamos lá ver quem que é SV1. SV1 é a fase A, é o Duty Cycle apenas da fase A. Então, ele tem que ter um Duty Cycle de cos de θ mais π sobre 6. Eu acho que eu vou deixar aquilo ali no print, fica mais fácil. Então, aqui eu tenho o Duty Cycle da fase A. θ mais π sobre 6. Então, fechei a primeira condição. E, lembrando que eu tenho que sintetizar o quê? SV1 e SV2. Para o SV2, qual que é o tempo? Cos de θ menos π sobre 2. Só que quem que é SV2? SV2, eu vou ter o Duty Cycle da fase A e o Duty Cycle da fase B.
Então, o tempo do Duty Cycle da fase A e da fase B tem que ser cos de θ menos π sobre 2. Então, eu vou adicionar, como o Duty Cycle da fase A eu já tinha esse aqui, eu vou adicionar o cos de θ menos π sobre 2. Porque ele vai ficar ligado tanto em SV1 quanto em SV2. Em contrapartida, a fase B, o Duty Cycle B, ele só fica ligado no SV2. Então, qual que é o tempo do SV2? Cos de θ menos π sobre 2. Cos de θ menos π sobre 2. Agora que vem a sacada. Como o π sobre 6 está sendo somado no Duty Cycle A, ele só faz parte do SV1. Então, essa parcela aqui, ela só funciona para o Duty Cycle da fase A. Eu tenho que descontá-la do Duty Cycle da fase B, que é do SV2. Então, por isso que eu venho e coloco ela aqui negativa. Ou seja, aqui é o SV1 mais a parcela dele do SV2. Aqui é a parcela do SV2 dele, mas eu tenho que descontar a parcela do SV1, porque senão vai ser contado duas vezes o tempo do SV1. Como eu não tenho, nessas duas condições, a fase C ela fica aberta, então eu vou colocar que o DUT dela vai ser menos DUT A. Por quê? Aqui ela vai funcionar, enquanto a S1 estiver ligada, ela também vai ficar ligada. Então, por isso que eu vou colocar menos o Duty Cycle da fase A. Ela vai corresponder ao complemento da fase A. Então, fechei então aqui o meu primeiro estágio. Aí vou fazer agora comentar apenas o segundo. Aí o restante é a mesma ideia. Então, vamos lá para o segundo estágio, que é de 60 a 120. Eu vou ter uma combinação de SV2 e SV3. Então, quem que é SV2 e SV3? Em SV2, eu vou ter o DUT A ligado e o DUT B. E em SV3, eu vou ter apenas o DUT B. Então, eu tenho que calcular o Duty Cycle de A a B e aqui só o de B. Então, para o SV2, quem que é o tempo de SV2 aqui? É o cos de θ menos π sobre 6. Então, eu venho aqui, cos de θ menos π sobre 6. E para o DUT B, cos de θ menos π sobre 6. E para o SV3? Lembrando que para o SV3 eu só vou ter apenas o Duty Cycle B, que ele vai ser cos de θ menos 5π sobre 6, mais cos de θ de 5π sobre 6. Então, esse é o Duty Cycle B. O Duty Cycle A, como ele não está ligado aqui, então eu tenho que descontar essa parcela que ligou do 3. Eu venho e coloco negativo aqui. E como o Duty Cycle não vai ficar, o C não vai ficar ligado, então ele vai ser o complemento agora do B. E aí a mesma lógica eu vou fazendo para o setor 3, 4, 5 e 6. Então, essa aqui é a tabela. Então, aqui eu tenho o θ, aqui eu identifico o setor e aqui eu calculo os Duty Cycle. Então, é simplesmente isso. E aí eu mando para o meu PWM. Então, está aqui toda a tabela como ela é implementada. E deixa eu ver se ele tem uma figura aqui que ele mostra como que fica o sinal modulante. Olha como que vai ficar o sinal modulante. Ele vai ficar uma senoide aqui, e quando chegar no pico, ele vai ter essa característica aqui. Ó. Então, vamos para a nossa simulação e ver o que vai acontecer com ela. Tem o conversor trifásico, aqui eu tenho o barramento CC, eu estou utilizando apenas um filtro L, uma carga RC, e aqui dentro do script eu coloquei a mesma coisa. Como eu vou implementar daqui a pouco outros modos de PWM, eu já vou colocar aqui mais de um tipo. Então, o SVPWM está aqui. Calculo os Duty Cycles e eu passo ele para a saída. Então, vamos lá ver. Deixa eu
jogar a simulação. Então, está aqui o nosso conversor trifásico, o barramento CC, um filtro L e a carga. O código, implementado está aqui, né? Eu coloquei esse type PWM porque nós vamos fazer outros PWM e para usar um código só e só mudar, aí então fica mais uma variável de controle. Então, está aqui toda aquela lógica que eu implementei. Calculo os duty cycles e passo para a saída. Então, simplesmente assim. Então, um filtro L, a carga. Então, vamos simular aqui. Olha que interessante. Olha lá, as 3 fases com a característica que tem que ter do SVPWM. Olha o formato que fica. Tá, mas quem garante que isso aqui vai dar uma tensão senoidal? Então vamos lá ver na carga. Eu vou medir a tensão sobre a carga, lembrando que eu estou usando apenas um filtro L. E aqui eu vou medir a tensão e a corrente na carga. Olha a tensão na carga lá. Senoidal. Então, perfeitamente. Apesar de estar distorcido o sinal modulante, porém, sinal na carga mantém aqui. Qual que é a vantagem do SVPWM, né? Tem a questão do conteúdo harmônico, você dá menos pulso, para que se você estiver estudando perdas, né, eficiência de conversor, quando você dá menos comutação na chave, você tem um ganho de eficiência, né, porque você está evitando perdas de comutação, porque essa tabela aqui, ela é projetada de forma a ter menos pulso de um vetor para o outro. Por exemplo, se você pegar aqui da condição 1 para a condição 2, eu apenas tenho uma comutação. Na verdade, eu vou ter 2 por causa da chave complementar, né? Mas então aqui, eu só chaveio um transistor por vez. Olha aqui, do 2 para o 3. Então, eu tenho sempre apenas uma comutação de chave ou por par, né? Dependendo de como você esteja olhando. E além disso, você tem um ganho de 15% no aproveitamento do barramento CC. De onde que vem esses 15%? Né? Olha que interessante. Vamos pensar aqui no seguinte. Cadê o sinal modulante? Deixa eu pegar o livro do LiPo aqui. Vamos ver essa figura aqui. Vou pegar esse sinal senoidal aqui. E vou pegar esse sinal modulante. Olha que para fazer a síntese do mesmo nível de tensão no barramento, a amplitude no Space Vector ela vai ser menor do que a modulação SPWM. Por quê? Existe um conceito que a gente chama de volt segundo. Não é volts por segundo, é volt segundo. Ou seja, se você imaginar que aqui é a tensão e aqui é o tempo, a área dessa curva, se você achar a área dela, é o volt segundo. Então, o que é o SVPWM? Se você pegar essa parte senoidal, ela vai ter uma área. Se eu alterar o formato aqui dessa senoide, para ter o mesmo VS, sem alterar a tensão na saída senoidal, eu consigo ter o mesmo conteúdo, a mesma energia que essa onda senoidal. Por quê? Para essa área aqui, ó, o VS dela vai ser igual o volt por segundo dessa. Só que aí eu vou ter uma amplitude nela menor. Então, essa que é a ideia. Ou seja, você abrange uma área maior. Abrange uma área maior, não. Você mantém o mesmo volt segundo, porém você diminui a amplitude. Então, a ideia é o quê? Você conseguir aproveitar que ter a mesma área diminuindo a amplitude do sinal modulante. E aí você consegue ter a mesma potência na saída. Então, essa que é a ideia do SVPWM. E aqui também no livro do LiPo, né, eu não vou agora ser um pouco mais rápido,
Essa é uma. As outras técnicas, que é o DPWM, que é o descontínuo PWM, aqui ele também trata, né, ele explica o conteúdo matemático, mas deixa eu já passar para ela direto. Aqui ele, né, que é o que eles chamam dos descontínuo PWM, que também é o mesmo princípio, ele altera o sinal modulante, né, para aproveitar o volt segundo, e com isso você consegue ter a mesma tensão trifásica na saída. Então, para quem está querendo implementar aqui as diversas técnicas, nós vamos implementar esta e mais essa daqui. Aqui no livro do Lipo, né, ele já deixou a tabelinha pronta para nós. Deixa eu ver aqui, o DPWM1. Olha que interessante aqui, ó. Aqui é DPWM1. Ele dividiu. Eu vou passar do DPWM1 para o DPWM2, que ele é mais fácil. Eles são iguais, mas só uma diferençazinha. O que ele faz? Também a mesma coisa, ó, é dividido em 6 setores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui ele te fala qual que é o Duty Cycle, no caso da fase A, B e C. Por exemplo, se ele tiver de 0 a 60 graus, ou de 0 a 3π, o Duty Cycle da fase A vai ser 1, da fase B vai ser esse, e o da fase C vai ser esse. Lembrando que aqui, né, nós vamos colocar em constante. Então, como que fica essa implementação? Então, olha aqui, é a mesma ideia. Olha, se eu voltar aqui na tabela, 1 menos raiz de 3. Lembrando que isso aqui, como é uma constante, eu vou concentrar só nessa parte. 1 menos cos m cos de θ mais π sobre 6. Então, está aqui. Duty A, o Duty Cycle B e o Duty da fase C. Só uma coisa que eu fiz diferente dele foi o seguinte. Em alguns momentos aqui, ele usa seno. Para eu não utilizar seno, eu utilizei cosseno de θ sobre π sobre 2. Porque eu trabalho só com cosseno, para não ficar com seno e cosseno. Então, aqui, eu vou identificar o setor e aplicar aquela tabela. Então, vamos simular aqui como que ficaria o descontínuo PWM, no caso aqui, o 2. Então, olha que interessante. A tensão na carga continua senoidal, corrente senoidal, e vamos ver os sinais modulantes. Olha ele aí, o formato característico, só que eu vou deixar só o de uma fase. Então, olha o sinal que eu vou passar para o meu modulador lá, para comparar com a portadora. Então, esse é o característico DPWM2. Né? Não sei aqui se ele deixou um... Bom, vai ser em alguma dessas figuras. Acho que essa aqui está um pouco assim meio bagunçada, mas... acho que vai ser essa aqui. Tem que ler a legenda. A C, DPWM1. Ah, não colocou a DPWM2 não. Deixa eu ver se tem a figura aqui. Ele colocou só do DPWM1. Mas então vamos lá fazer a modulação do DPWM1 e comparar com as figuras aqui dele. Então, voltando aqui na tabela, como que é a do DPWM1? Se você olhar a do DPWM1, ela é igual à do DPWM2. Qual que é a diferença? Que o DPWM1, ele utiliza, os intervalos vão ser de 30 graus, não vai ser mais de π sobre 3, agora é π sobre 6. E aqui, se você contar, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ter 7 setores, né? Porque ele dividiu aqui de 30 graus. Só que se você olhar bem, esse setor aqui, ele é igual a este. Então, o que eu tenho que descobrir? Se ele tiver nessa condição e nessa, vai aplicar isto. Nas outras, já está por aqui. Então, vou montar de novo a nossa regra e jogar essa tabelinha. Como vai ficar o nosso código? Então, aqui está a nossa tabela do DPWM1. Então, se o θ estiver entre 0 e π sobre
π sobre 3 ou nessa condição, na verdade aqui eu errei, aqui é π sobre 6. Então, setor 1, de π sobre 6 a π sobre 2, então vai de 30 em 30 graus. E aqui eu monto aquela mesma combinação. Então, vamos ver como que vai ficar nosso esquema para simulação. Bom, simulei, né? Então vamos ver aqui. Então tá lá, também as tensões senoidais. A gente vê que mantém as tensões trifásicas senoidais. E aqui o sinal modulante. Olha, os três. Então, tá aí o nosso DPWM1. Comparando aqui com o livro, vamos ver o formato que tem que ficar o DPWM1. Então, o B. Aqui, DPWM1. Então tá aqui, ó. Então tá aí o formato característico do nosso DPWM1. Então, o que nós vamos fazer agora? Como que nós vamos implementar isso no DSP? É a parte mais fácil. Simplesmente nós vamos... eu vou copiar todos aqui, porque aí eu já fico com um código só que tem as 3 modulações, 4 na verdade, que é a senoidal, o SVPWM, DPWM1 e DPWM2. Então vamos abrir o Code Compose e vamos implementar. Bem, aqui no Code Compose não tem muita coisa de novidade nele, né? Eu criei um projeto aqui, agora nós já vamos criar a nossa estrutura. Opa, esse aqui não, esse aqui. Então eu vou deixar o ADC de periférico, o ADC e o timer. Então eu criei aqui os πs que eu vou utilizar, o π normal, π sobre 2, 3 e 6. 2 interrupções, uma para o timer para ficar piscando um LED e a interrupção do ADC. Como nós não temos controle, por enquanto, então não vou realimentar o meu sistema, mas eu vou deixar o ADC pronto, porque lá já fica mais fácil. E aqui é apenas para a gente mudar o tipo da nossa PWM que a gente quer. Uma variável de counter para ver se a CPU não está travada, os 3 duty cycle, o θ e o valor que a gente quer, a amplitude do sinal. Configuração aqui para a interrupção do timer e do ADC, dos pinos do PWM e do ADCA. Então, é muito simples em relação ao que a gente já vem fazendo, Configurei aqui os GPIO para os 3 LEDs, para os 2 LEDs. Configurei o PWM aqui para o PWM1, 2 e 3, correspondente à fase A, B, C. E aqui eu configuro o módulo de PWM, 1, 2 e 3. O período, eu coloquei aqui para dar 12 kHz de PWM. Lembrando que então a nossa frequência de amostragem vai ser 24 kHz, que é 2 vezes. Ele está no PWM simétrico, que ele vai up e down, e aí o PWM2 e o 3. No ADC, configurei o canal INA 0, o INA 3 e o IN 14. Não vai fazer nada, mas eu só deixei configurado. Então, é só isso que eu tenho aqui nos periféricos. Zerei aqui no counter para ficar contando o timer da CPU. Como eu não vou mostrar sinal nenhum, só deixei comentado aqui. E aqui tem a variável nossa de θ, que ela vai de 0 a 2π, com incremento de 2π sobre 400, que nós já explicamos o porquê. Aqui eu criei uma variável temp, porque nessas modulações aqui, lembrando que ela tem aqui, aparece a raiz de 3, então, por isso que eu deixei ali. Outra coisa, o DSP, ele tem, esse DSP, ele tem a TMO,
que é a unidade trigonométrica, né? Que é para fazer principalmente os cálculos lá de seno, cos, tangente, raiz quadrada, essas contas assim que são mais usuais. Então, para utilizarmos a TMU, se você não colocar esse underline, você vai utilizar o seno da biblioteca MEF. Então, eu quero usar da unidade trigonométrica, que é mais rápido. Depois sugiro darem uma pesquisada nesse application note aqui, ó, User Guide Optimizations C++ Compiler, que ele dá umas dicas de como algumas coisas para otimizar o seu código. E aqui nele tem as funções intrínsecas. Se você depois tiver uma curiosidade, né, aqui ele tem outras, né, para você otimizar seu código. Então, tá aqui como é que a gente utiliza ela. Então, só ler. E aqui, se no caso o PWM estiver igual a zero, é a modulação senoidal, né? Que é o seno de θ, defaso 120 graus e defaso menos 120 graus. No SVPWM, vou identificar através do θ em qual setor e calcular os respectivos Duty Cycle. A mesma coisa no DPWM1, DPWM2. Então, a gente já viu que funciona, né? Então, eu vou compilar e descarregar o código. Agora que vem uma dica que eu vou falar para vocês, que é o seguinte. Quem não tiver esse sistema trifásico e quiser ver o sinal modulante, você pode fazer isto. Se você não tem protoboard, ou se você não tem uma carga trifásica, você pode fazer essa montagem simples na sua protoboard, né? Eu fiz uns testes aqui e se você utilizar a mesma frequência que eu utilizei, você põe um resistor de 3 kHz com um capacitor de 100 nanofarad, e aí você consegue ver aqui no osciloscópio o seu sinal modulante, né? Que aí eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Então, descarreguei o código. Então aqui eu ajusto o valor do M e aqui o tipo de modulação que a gente quer utilizar. Então, vamos ver como que ficou. Então, pessoal, acompanhando aqui para vocês verem, né? Então, aqui está o DSP e aqui está o filtro circuito RC que eu utilizei, né? Deixa eu ver se eu volto. Então tá lá o circuito RC. E aqui no osciloscópio a gente vê então a onda senoidal, conforme eu estou colocando o SPWM aqui, e eu coloquei a amplitude UM igual a 1. Agora eu vou mudar aqui, vamos para o SVPWM, e vamos ver, olha lá. Então, o formato clássico da modulação SVPWM. Vamos pôr aqui a DPWM1. Olha lá. Não ficou tão... Deixa eu dar um zoom aqui. Mas já ficou bem próximo do que a gente espera ver. Vamos para o DPWM2. Olha lá. DPWM2 ficou mais evidente o sinal modulante. Então tá aí a comprovação das técnicas de modulação e a nossa implementação do DSP de forma simples. Então espero que aproveite. Até a próxima.